Olá a todos, sejam bem-vindos a esse canal. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Meu nome é Mônica e eu sou voluntária do Grupo Espírita Razim. Esta semana temos a nossa preleção com o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Antes de fazermos a nossa preleção, vamos fazer uma preparação, respirando com tranquilidade, sentindo a presença dos nossos anjos de guarda, toda a equipe espiritual que nos acompanha durante essa jornada enquanto encarnados, que possamos sempre ouvi-los, que eles possam nos dar sempre boas orientações, principalmente nos momentos de mais aflição. E assim, elevando ainda mais os pensamentos e sentimentos, vamos até as esferas douradas de Ismael, anjo tutelar do nosso país, pedindo a ele que derrame toda a sua luz em nosso país, para que possamos ter um ambiente cada vez de mais paz, harmonia e amor. Vamos até Maria, Mãe de Jesus, agradecendo a ela por todo o seu amparo. Com Maria nós vamos até Jesus. A ele agradecemos todos os ensinamentos deixados. Que possamos colocar esses ensinamentos que ele nos deixou também como exemplo, colocar em prática a cada dia, a cada momento a mais em nossas vidas, para que possamos ser mais felizes. E com Jesus nós vamos até Deus. Diante de Deus nos ajoelhamos espiritualmente e fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema desta semana, que é cuidar do corpo e do espírito, é o item 11 do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante que esse capítulo, no fundo, ele se encerra com esse tema. Antes ele vem falando sobre caracteres da perfeição, o homem de bem, como são os bons espíritos, fala sobre a parábola do semeador, falando como as pessoas podem ser, né, fazendo uma metáfora com as sementes lançadas em vários lugares, o que frutificou, o que não frutificou. E depois, nas instruções dos espíritos, a gente tem algumas noções sobre o dever, a virtude, sobre superiores e inferiores, que eles falam sobre a autoridade, né? Quando a gente tem um cargo mais elevado, como a gente deve tratar os outros, né? Que ninguém é melhor que ninguém. Depois sobre o homem no mundo, falando sobre piedade, caridade, e encerra-se com esse cuidar do corpo e do espírito. E é bem interessante porque quando a gente vê todas as outras partes anteriores, todos os outros itens, parece que só existe o espírito, que é mais uma preocupação muito grande com a parte moral, com o nosso desenvolvimento moral. E de fato ele é realmente bem importante. No entanto, nós, quando encarnados, nós temos o nosso corpo, que também requer cuidados. Eles estão interligados, o espírito está muito interligado ao corpo. Não adianta a pessoa falar assim, então eu quero ser uma pessoa mais evoluída, então eu vou cuidar só do meu espírito. E o corpo eu posso deixar para lá, até se eu tiver alguma doença vai ser ótimo, porque eu vou poder aprimorar, aperfeiçoar o meu espírito com essa doença. E não é bem assim. O que Jesus deixou de todas as indicações e todos os espíritos também superiores que vêm nos dar alguma instrução, eles sempre indicam que o corpo também requer cuidados. A gente tem responsabilidade com esse corpo. Não adianta a pessoa só achar que vai cuidar do espírito, vai ser maravilhosa e que o corpo pode ficar sendo maltratado. Ao contrário, a gente tem, se estiver doente, tem que procurar médico, se tem que fazer exercício físico, cuidado com a nossa alimentação. Todos são recursos que nós temos, porque o corpo ele manifesta algumas coisas que a gente tem
vamos dizer, emocionalmente, que é o espírito, né? A revelação do que o espírito sente, o corpo às vezes reflete. Por exemplo, uma pessoa que fica muito nervosa, passa um estresse, porque ela não suporta ser contrariada de forma alguma. O que pode acontecer com o corpo? Às vezes tem algum problema no estômago, a pessoa acaba tendo uma gastrite e não sabe por quê, né? Ou descompensa totalmente, ou então tem uma dor de cabeça muito intensa, vive com dor de cabeça. Às vezes o que essa pessoa tem que fazer? Lógico, cuidar do espírito e também tentar ver que o corpo está dando sinais, né, de que ele também precisa de ajuda, duplamente. A pessoa precisa se tratar e precisa modificar. Talvez o corpo esteja simplesmente alertando que é hora de pensar diferente, de agir de uma outra forma, para ter uma vida mais suave, mais feliz. Foi isso que Jesus veio tentar dizer, que no que ele falou foi tão simples e nós complicamos tanto, porque é tão difícil a gente deixar de lado certas coisas que nos fazem. Perdoar? Como assim perdoar uma outra pessoa que me fez alguma coisa extremamente grave? De jeito nenhum. E por que não? Né? Porque a gente não pode relevar certas coisas. Tudo isso são coisas que a gente vai carregando. A gente carrega mágoas, ressentimentos, rancores, ódios às vezes. Será que nosso coração precisa de tudo isso? De repente a pessoa tem um infarto, morre. E aí? Né? Então a gente tem que cuidar do espírito e do corpo igualmente. Porque tudo é uma questão de equilíbrio. E o equilíbrio se faz muito necessário durante cada encarnação. Porque mesmo o corpo, se a gente fala assim, mas a pessoa já veio com uma deficiência corporal. Se ela veio com essa deficiência, às vezes uma dor que ela tenha durante toda a vida, já nasceu com algum problema grave, significa que era algo que o espírito precisava para a sua evolução. Então, como a pessoa vai lidar com isso? E tentar realmente buscar ajuda. Às vezes a pessoa pensa também assim, eu já sou tão velha, é normal o velho sentir dor. Então tá, eu vou deixar. Será que é tão normal assim? A gente às vezes aceita algumas coisas como se já fosse assim, tá certo. Não, a gente tem que lutar, batalhar para ter o corpo também em dia. A gente tem que fazer todo o possível para ter o corpo saudável. Né? Também ver o que a gente coloca dentro desse corpo, como a gente o trata. Tratar sempre da melhor forma possível. Bom, e agora vamos pensar sobre isso durante toda essa semana, né? Semana da gente refletir sobre como estamos tratando o nosso corpo e como estamos tratando o nosso espírito. E pensando nesse espírito, principalmente em todas essas partes que foram faladas durante esse capítulo, vamos agora dirigindo as nossas intenções de amor, de serenidade e de paz para outras pessoas, fazendo as nossas vibrações. Vamos primeiramente mentalizando o nosso planeta sendo envolvido em muita luz. Luz de paz, serenidade, tranquilidade, harmonia. Para que um dia as pessoas possam sentir, de fato, cada um fazendo a sua parte, cada um desejando o melhor para os outros, que esse sentimento possa se expandir por toda a Terra. Vamos mentalizando o nosso país, em especial, recebendo muita luz. Vamos também mentalizando pessoas que estejam em situações difíceis, se sentindo sozinhas em seus lares, ou mesmo que estejam em hospitais, asilos, presídios, orfanatos. Que essas pessoas possam sentir nesse momento essa harmonia e elevem os seus pensamentos até Deus. Chamem ajuda de toda a espiritualidade ou qualquer religião que tenham, que elas possam
sentir esse acolhimento naquilo que elas creem, que elas possam ter algum afeto, algum amparo. E assim vamos mentalizando os nossos amigos, nossos parentes, familiares, as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, também desejando a todos muita paz, muita serenidade. Vamos dirigindo as nossas vibrações também para os nomes indicados nas caixas de vibrações, para que todos possam receber tudo o que precisam, tudo o que merecem. E assim, mentalizamos que Jesus entra em nossos lares, colocando toda a sua luz, toda a sua energia de muita paz, de muita harmonia. E pedimos para vibrarmos para nós mesmos, pedimos permissão, para que sejamos pontos de luz vibrando no universo. Que assim seja, graças a Deus. Espero que todos tenham uma excelente semana. Até mais.